Oi, gente, tudo bom? A ideia de gravar esse vídeo é poder compartilhar algumas sugestões sobre a aplicação do questionário primeiro do Team Faz Ciência, e algumas sugestões que são relativas à aplicação. Por quê? Porque o processo de aplicar pode viesar o resultado. Então, primeira sugestão que eu gostaria de compartilhar é que quando você estiver chegando na classe para dar o questionário para as crianças fazerem, a primeira coisa importante é não chegar com muita euforia, por um lado, e nem triste, por outro. Porque pode ser que se tem algumas pessoas que têm um estilo muito alegre, gente, chegamos! Que isso de alguma maneira viese o resultado, que possa passar uma mensagem mais positiva também, e que se chegar outro entristecido, gente, ó, infelizmente hoje teremos que fazer isso. Então, de um lado e de outro, pode ser que as respostas que as crianças vão estar dando reflitam isso, esse estado de espírito. Então, normal, tranquilos e tranquilas, né, as pessoas que forem dar o questionário para as crianças, evitem ou a euforia ou aquele ar de cemitério. Normal. Segunda recomendação: quando você chegar, explique para as crianças de que isso aqui não é uma prova, de que isso aqui faz parte de um trabalho feito para entender as dificuldades que existem, para entender o que se aprende, o que é mais legal, fazer para melhorar o Team Faz Ciência, e que nós queremos saber a opinião de cada um deles, a opinião individual. Veja, isso é difícil muitas vezes porque é tentador, né? Isso aqui parece uma prova. E muitas vezes eles vão querer colar um do outro. Qual é a resposta certa? Qual foi a hipótese que você colocou? O que é verdadeiro? O que é falso? Ou como se sabe que é verdadeiro ou falso. E para coibir isso, o início talvez não seja suficiente. Talvez outros lembretes para as crianças sejam necessários, ou jovens sejam necessários. Mas fica aqui a segunda sugestão. Quando você for apresentar isso, o mais importante é enfatizar que não é uma prova. Depois, na aplicação do questionário, a minha sugestão é que, tirando casos excepcionais, e às vezes não são tão excepcionais, de crianças com algum tipo de deficiência, que elas não conseguem ler, e no qual você talvez, ou a professora, possa ajudar lendo, mas tirando todos os outros casos, o protocolo é você distribui isso para as crianças e confere quando receber. Por quê? Porque todas essas questões iniciais, que são questões controles, elas têm que estar preenchidas. Se a gente não souber se é um questionário de um menino ou de uma menina, se não souber a idade, a gente não consegue usar o questionário. Então é um trabalho, é gasto de papel, é gasto de ir até o lugar. E muitas vezes, quando você recebe o questionário, muitos querem entregar ao mesmo tempo. Segura, calma, espera, me entrega um de vez. Minha quarta sugestão é que o tempo de aplicação seja por volta de meia hora. Eu acho que crianças dessa idade, mais de meia hora elas vão se dispersar, vão cansar. Talvez até meia hora seja muito. Mas para aquelas que quiserem ficar mais de meia hora, não é possível também, porque senão são dois tipos de exercícios separados. A gente precisa ter um tempo padronizado. Se acontecer, no entanto, nas primeiras aplicações, que o tempo se mostrar insuficiente ou mostrar muito generoso, meia hora, a gente, após as primeiras aplicações, tomamos isso como piloto, fechamos um novo parâmetro para o questionário. Então, as primeiras aplicações são muito importantes, porque elas podem nos dar até mesmo uma ideia de como fazer ou como ter alguns protocolos que são diferentes. E depois aqui é isso, as crianças elas vão escrever, você apenas tem que certificar na hora de recebimento que ela preencheu tudo, principalmente até aqui, até o carrinho, né? Até esse momento que ela está falando dela. Quando chegar aqui, depois, ela pode deixar tudo em branco, se ela quiser. E
É de se esperar que se as crianças não tiveram nenhum contato com Team Faz Ciência, que no início seja, se não tudo em branco, muitas coisas sem fazer. Isso aqui, no entanto, deveria estar bem preenchido quando chegar no final do ano, depois que elas passarem pelo processo do Team Faz Ciência e desenvolverem aquelas habilidades que a gente espera que as crianças desenvolvam. Então veja, não há nenhum problema, não tem nenhuma frustração, muito pelo contrário, se essas outras páginas aqui as crianças não souberem fazer. É normal que no início dos projetos elas não sabem fazer, por isso existem os projetos, para que elas possam desenvolver essas habilidades. Terminou, o ideal é que elas não tenham nenhum incentivo para terminar antes. Quem terminar pode ir para o recreio, quem terminar... O ideal é que não houvesse isso e fosse dentro de um período de uma aula, que elas pudessem, assim que terminarem, voltarem à atividade que estavam fazendo. Isso tudo para padronizar. E os resultados vão ser comparáveis se eles forem padronizados. Então as minhas sugestões, assim, né, recompilando, não tem nenhuma sugestão especial em como ler, porque o questionário é um questionário que deveria ser feito diretamente pelas crianças, pode ser a lápis, pergunta tradicional, pode ser a lápis, pode ser a caneta, pode ser a lápis, pode rasurar, isso não é dramático. Mas o fundamental é o humor no qual a pessoa chega, né, o humor mais neutro possível, porque isso poderia afetar o grau de resposta. Por exemplo, você acha que fazer ciência é legal, mais ou menos legal ou chato? Se chegar alguém com uma cara de cemitério, é mais provável que a criança responda que é chato. Se chegar alguém num clima assim de festa, né, de muita alegria, é mais provável que a criança responda que é legal, porque ela vai associar o questionário com aquele momento que você construiu. Então, primeira coisa. Segunda coisa, não esqueça de dizer que isso aqui não é prova e que é individual. Isso talvez você tenha que lembrar algumas vezes para as crianças quando ela estiver com o olho lá no outro para saber o que o outro está fazendo. Então você não tem nenhum problema de repetir, é individual, nós queremos saber a sua resposta, não queremos saber a resposta da outra pessoa. Uma terceira coisa importante quando você receber é você certificar que sobre você e a sua família, repito, né, até o carrinho aqui, até o final do carrinho, que isso esteja preenchido, senão você devolve para a criança preencher. E por último, não dê nenhuma resposta. Mas está quase acertando, a criança está sabendo, eu sei que ela sabe, mas ela não colocou no papel. Não dê a resposta. Isso aqui realmente não é uma prova. Principalmente esse questionário inicial, ele é para fazer um marco zero, a partir do qual a gente vai realmente ver o que as crianças aprenderam ou não. Então, bom, era isso. Eu reitero que estou à disposição para o que for preciso, para quaisquer dúvidas e problemas que surgirem também relativos à aplicação do questionário. O mais importante de tudo é a imparcialidade, é que a pessoa que está aplicando não influencie os resultados. Então ela está lá também como uma garantidora, a pessoa está, de que os resultados vão ser imparciais. Tá bom, gente? Era isso. Super obrigado. Beijos, abraços. Até mais então. Tchau, tchau.